Oi, docinho! Gente, fazia tanto tempo que eu queria gravar esse vídeo aqui com vocês. Queria. Tipo assim, como se a gente estivesse batendo esse papo. Então vai lá, ó, faz tua pipoca, entendeu? A gente tem muito a conversar. E ó, já ó, se inscreve, já dá like aqui pra me ajudar, beleza? E aí, a conversa de hoje é diferente, não vou negar. Por quê? É como eu falei, já tinha um tempo que eu queria conversar assim, sabe, mais pertinho. Eu vivia fazendo live, mas agora minha rotina tá uma loucura. Eu tentei voltar, fiz até live um dia desses, mas não rolou. E é isso. Inclusive, ó, vocês vão acompanhar de perto, não tão perto, porque às vezes eu vou precisar dar uma pausinha aqui de conversar com vocês para ter um pouco mais de precisão na hora da maquiagem. Mas é isso, vamos embora pro assunto. Gente, e aí eu já vou explicar umas coisas. Vocês vão me ver olhando pra todo o canto pra cá. Por quê? Porque, bem dizer, o foco das maquiagens que eu vou usar, ele tá pra cá, certo? Inclusive, bebam água. Então, eu preciso olhar, ver aqui o que eu quero, entendeu? Ver alguma coisa aqui, que eu também tô pelo computador vendo umas coisas. Mas é isso. Então, não estranhe se vocês me verem olhando assim pra baixo, porque eu também, meu espelho, ele tá bem baixo do celular. Então, vai dar certo. E aí, deixa eu contar, né? Começar logo com um baque. Eu odeio maquiagem. Eu odeio maquiagem. Era isso que eu dizia há uns 2 anos atrás. Não parece, né? E aí, é algo muito estranho, porque assim, eu digo, eu costumo muito acreditar nessa história de tipo lei do universo, essas coisas. Então eu digo que esse caminho me encontrou, porque, gente, eu abria muito a boca para dizer que eu odiava maquiagem. Inclusive, é uma transição, é uma adaptação. Eu quero muito incluir a maquiagem no meu dia a dia, sabe? Eu acho muito positivo a gente se manter arrumada, independente da pessoa, por nós. Eu acho muito legal. E aí eu sempre tive uma autoestima intocável e eu dizia assim, eu lá preciso disso. Aí isso era algo assim que eu afirmava muito. E do nada, pum, criando um conteúdo com maquiagem. E eu, gente, vocês não estão entendendo. Sabe o momento que você desacelera, que você para e pensa assim, cara, eu não acredito que eu não fiz isso antes? Pronto. E aí, ó, gente, isso aqui é a minha blindagem. E aí, o que é que acontece? Vou começar aqui fazendo a pele, né? Senão, tá vendo? Eu fico calada. Eu fico calada, doida pra falar com vocês, mas eu fico calada. Por quê? Porque na minha cabeça eu tenho que ter precisão. Essa sensação. E aí, gente, é como eu disse, eu já queria gravar. Só que com a rotina que eu tenho, não dá pra me gravar. Não dava, não dava. E eu dizia, e agora? Quando é que eu vou gravar esse vídeo pra galera realmente me conhecer, né, e tal? E uma coisa que eu fiquei chocada é que, assim, a gente não sabe... A gente nunca sabe totalmente de tudo, sabe, gente? E isso é algo que, pronto, quem me vê maquiando jura que eu tive aulas, que, gente, nunca fiz uma aula. Então, essa pra mim é uma reviravolta, porque, como eu falei, eu não esperava estar aqui, tipo, nem gravando conteúdo, porque eu olhava assim, eu dizia, nada a ver. E, tipo, eu já era um modelo antes, né, de ser criadora de conteúdo, mas eram duas coisas totalmente diferentes. E aí, quando a gente vai entrando nisso aqui, nessa dimensão, a gente não sabe o que é. E eu tô vivendo e eu tô assim. Você já viu aquele meme? Tô chocada, passada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Sim, é como eu falei, eu tenho uma autoestima bem intocável, então eu não tenho muito esse problema de dizer, ai, a galera tá me vendo, ai, não sei o quê. Claro que tem coisas que as pessoas reparam que nem eu reparei em mim. Isso também aconteceu nas lives. Tem hater, tem. Tem muito, gente, nossa, fora do normal. Mas também a galera me acolheu muito, sabe? E assim,
Se eu tivesse esperado, gente, tipo assim, vamos supor, as pessoas pararem de falar alguma coisa ou algo do tipo, eu nunca teria postado. E, tipo, também, de certa forma, eu acho que eu tive um pouquinho de vergonha, sabe? De timidez. É, eu sei, gente. Pra quem me conhece pessoalmente, isso vai ser até controverso, mas meio assim. Mas eu tinha, assim, eu era tímida com a câmera, eu fazia, ixi, não, eu vou postar o quê? E a comparação, né? Porque você olha aquela blogueira, pega uma Camila Pudim, uma Lisa Barcelos, que eu acho assim, elas são muito boas. Outras blogueiras também existem, mas eu acho elas muito legal a transição delas. E aí eu olhava assim, eu disse, cara, eu não tô nesse nível. Entendeu? Eu não tô. E agora eu, tipo, não quero saber. Eu vou dar meu melhor e vou começar. E aí é hora da perguntinha misteriosa, né? Tem alguma coisa que você já desistiu ou quase desistiu por conta de medo? Conta aí pra mim nos comentários que eu quero saber. E enfim, o que que acontece? Gente, eu não sei se eu uso a sombra ou se eu uso lápis na sobrancelha. Acho que eu vou de lápis. E aí, assim, eu tive vários sonhos. Tipo, eu tinha um sonho, gente, que era, tipo assim, servir o exército, entendeu? Servir a marinha, servir a aeronáutica, CPM, eu tinha esse hiperfoco com isso. Eu adorava aquela disciplina, aquela coisa, aqueles cabinha fardado. Para! Não, gente, brincadeiras à parte. Eles são gatos, tá? Mas não era esse o meu foco. Meu foco não era homem. Inclusive, quando eu era, tipo assim, hoje eu tenho 25, mas quando eu tinha ali meus 16, 17, minha mãe jurava que eu ia ser gay. Ela jurava, porque eu jogava bola, vivia perto de menino. E não era dando pros caras, tá, gente? Porque às vezes o pessoal fala isso, aí quando vai ver a menina fala isso, né? É pior como até os cachorros da rua, mas no meu caso não era. Eu realmente amava jogar bola. Gente, eu era uma cavala tipo assim, brincando de pique-pique na rua, essas coisas. Nunca me importei muito. Até hoje, não vou mentir pra vocês não, tá, gente? Em parque de diversão, eu pareço uma criança. E eu gosto, sabe? Eu me sinto bem assim, eu gosto de viver. Então, eu não ligo muito pro que as pessoas vão pensar, mas também eu não perco meu senso, tá? Peraí, também que as coisas têm limite, não é só vamos, vamos, vamos. E aí eu disse assim, eu era modelo, né, e tudo mais, e aí eu disse, cara, eu gosto de aparecer. Tipo, eu gosto de. E eu acho muito legal que aqui a gente cria e, tipo assim, chegar pra outras pessoas de outros lugares. Gente, outro dia eu tava na live, tipo, chegou uma galera da África pra conversar comigo. África, Angola, teve até Cabo Verde, eu fui Santo Antônio, alguma coisa assim. E aí eu fiquei. E falando em outra língua, e aquilo me deixou tão apaixonada. E eu disse, cara, qual é a dimensão disso? Vou começar a criar. E aí, gente, uma coisa que eu acho interessante, né, falar pra você, é, quando a gente entra na internet, é como eu falei no início da conversa, a gente se compara muito. E isso, pronto, agora eu tô muito focada, é tanto que eu tô tentando gravar Reels, tipo assim, Reels ou Shorts, tipo tudo, até porque eu tô em todas as plataformas, né? E aí, eu tô tentando, gente, me manter muito empenhada, porque realmente eu achei meu lugar. Tipo, eu gosto muito, gosto das lives. Espero voltar muito com as lives. Fui muito bem recebida nas plataformas que eu tava fazendo live. E aí é como. E tipo assim, só um minutinho, gente. Eu saí, pronto, fui, decidi que ia começar, né, e tal. E tipo, eu fui muito bem recebida, apesar também da galera meio que tacar hater de vez em quando. Bem de vez em quando. E aí, a comparação é uma coisa muito negativa que acontece. Normalmente a gente já se compara. Mas aí as coisas vão meio que mudando a ótica da gente, sabe? Mudando o nosso olhar. E foi ficando um pouco mais intensa essa questão de comparação. E aí você começa a postar, 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 postar. E tipo, oxi, por que que fulaninho engaja e eu não? Por que que
entende? Tipo assim, exemplo, minha comparação não é mais aquela coisa do estereotipo da imagem, nada disso. Mas, tipo, por que fulaninho tá enganjando? Por que que o vídeo dele bate tantas visualizações e o meu não? E, gente, flopa muito. Tipo, quando eu vim viralizar pela primeira vez, aqui teve um vídeo meu que eu consegui bater 145 mil visualizações, ou foi 150 mil visualizações no short. E eu fiquei assim, ó. E isso me motivou a continuar. E quando eu vim para as lives, que eu não era essa galera das lives, quando eu vim, eu senti que a recepção, eu fui bem acolhida por vocês, como eu já falei, e que era diferente, era uma coisa diferente, que nem todo criador de conteúdo é igual, sabe? Mas eu vou manter, é como eu falei, né? Tô me esforçando ao máximo, gente, para não parar, porque se eu falar para vocês que é fácil, não é? Tipo, a minha rotina agora. Tá, eu faço 2 cursos técnicos e uma graduação. Então, minha rotina, ela tá assim, ó. De manhã tenho aula e tô faltando porque eu tô exausta. Acaba que eu não consigo render de manhã. Acordo tarde, às vezes chego atrasada na aula da manhã. Aí tem a tarde e quando eu chego tem a noite. Minha sorte é que a noite, ela é AD. Apesar que mesmo estando em casa, você consegue ficar um pouco mais à vontade, ainda assim eu sinto que eu tô exausta. Tipo isso. E tipo assim, papo de amiga. Tipo, se eu tivesse que te falar uma coisa não desista e tenha constância, porque a gente acha que faz 1 ano e meio que eu tô aqui postando assim, tentando ser frequente, é um desafio. Não nego. Mas tudo na nossa vida é um desafio. Então eu me sinto realizada por estar seguindo uma profissão que eu gosto, eu adoro ser creator. Eu acho muito bacana. E não desista, gente. Tipo assim, mesmo que no começo seja difícil, é como eu falei, eu flopei muito. Ainda flopo, de vez em quando eu ainda flopo. E de vez em quando, bem quando mesmo. Bem flopadíssima aqui. E aí, eu não sei nem o que falar, assim, de dizer. Quando um vídeo viraliza é uma loucura pra mim. Então é algo que, assim, Você tá ali postando e você não sabe o que vai agradar outra pessoa. Às vezes eu faço. É tanto que o vídeo que eu viralizei, eu fiz. Ixi, o povo gostou desse vídeo com tantos outros melhores, sabe? Então é interessante. Uma coisa também que eu aprendi aqui na rede é. As pessoas próximas quase nunca, não são todas, tá? Mas a grande maioria não vai te apoiar como quem chega novo. Às vezes eu faço live e, tipo assim, tem algumas pessoas minhas que são conhecidas, que me acompanham, que, tipo assim, manda um negocinho na live, entendeu? Uma coisa ou outra, mas 90% é pessoas de fora. Então, a gente também tem esse negócio de não se sentir tão apoiada, mas não, mesmo assim, gente, não desanima, não desanima. E tem uma hora que vai acontecer. É nisso que eu tô apegada. E, tipo assim, tá sempre dando o meu melhor, sempre descobrindo algo novo, porque eu sei que minha hora vai chegar. E a sua, mana, também vai, independente da sua área. Então, se esforça, mantém dedicação. 1% todo dia é alguma coisa assim, entendeu? O que que acontece muitas vezes? A gente começa com a motivação aqui, ó, pá, lá em cima. E aí, quando você está com a motivação lá em cima, a gente quer muito aquele resultado. Só que tem coisas na vida, tem coisas não. Bem dizer, eu acho assim, gente, na minha concepção, tá? 90% da nossa. Ixi, ó, tá marcado. 90% da nossa vida, ela é assim, feita de constância. Tem um ditado que é antigo que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque o que bate não é a força, é o tempo. Então, quanto mais tempo você investir em você, amor, melhor vai ser, independente da sua idade. Independente da sua idade. Se você quer começar um projeto novo aos 60, mano, é o seu momento. Vai. Entendeu? Só vai. Ah, eu tenho 20 e quero. Mana, melhor ainda, você tá numa época que você pode arriscar, saber o que você quer, o que você não quer. Só vai e não desista. Vocês estão prontas para ver como é que tá ficando? 1, 2, tchanã! Nada de esperar pelo 3, gente. Olha como tá ficando. Ah, e antes que vocês perguntem, por que que eu não tô fazendo aqui com vocês assim, entendeu? Primeiro, eu tenho que ficar calada para ter mais concentração e precisão. Mas também não é só esse motivo, não, porque se fosse ficar calada, gente, aí também dava para mim fazer aqui. O problema é que eu também tô gravando o processo.
E gravar e falar com vocês não ia dar certo, então eu precisei antecipar. E aí, ó, falta o quê? Só botar uma pelezinha aqui, tá? Um lapisinho na boca. E aí vamos ver o que a gente faz aqui, vamos ver o que acontece. Mas, gente, ó, como tá ficando lindo, né? Ai, eu tô tão emocionada, gente, que eu tô bem dizer. Ai, fazendo o babado bem certinho. E é isso. Vou fazer a pele e volto aqui. Oi, gente, então, terminei. O que vocês acharam da make? Inclusive, vídeo da transição, ó, vai estar lá no canal. Então já corre para acompanhar. E se você caiu aqui de paraquedas, ó, não esquece. Já deixa o like, já se inscreve pra gente ficar aqui, ó, entre amigas. E ó, tipo assim, se você gostou desse formato, conversando mais comigo, deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu traga. Se vocês querem acompanhar o processo em tempo real e conversando comigo, ou uma coisa mais, entendeu? E é isso. Um beijo!